pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta bem rapidinho para um vídeo extra especial de carnaval aí para vocês. É um conteúdo bem simples, bem rápido. É lá do 6º ano, mas olha só, quem pediu pra gente falar sobre isso foi um adulto. Sinal que tem gente acompanhando o canal e tirando suas dúvidas sobre história. O assunto de hoje, então, é sobre séculos. Vocês sabem definir os séculos, a contar os séculos? Por exemplo, 1500, descobrimento do Brasil. De que século que a gente está falando? 1959, que foi o ano que os meus pais nasceram. Em que século será que eles nasceram? Em que século vocês nasceram? Em que século que a gente está hoje? Vocês sabem? Vamos descobrir isso juntos. Tá, pessoal, como definir os séculos então? Antes de tudo, vocês precisam saber que, por influência romana, a gente usa os algarismos romanos para representar os séculos, ok? É disso que a gente vai tratar agora. A gente vai usar uma fórmula bem simples para contar os séculos. Vamos lá! Se o ano terminar em 00, a gente utiliza os primeiros algarismos para definir os séculos. Eu fiz alguns exemplos aqui para ajudar a explicar o que eu estou falando. Se a gente estiver falando do ano 100, a gente vai permanecer com os primeiros algarismos para dizer de que século a gente está falando. Então, se a gente está falando do ano 100, a gente está falando do século 1, porque a gente remove ali o 00. Lembra que eu falei? Se o ano terminar com 00, a gente permanece com os primeiros algarismos para representar o século. Então, a gente está falando do século 1. Eu fiz mais um exemplo aqui. Descobrimento do Brasil. Falei antes, né? 1500. De que século a gente está falando? Terminou em 00, né? Então, a gente vai remover os últimos algarismos e permanecer com os primeiros. Ou seja, a gente está falando do século 15. Para gravar mesmo e não ter mais erro, ano 2000. De que século a gente está falando? Terminou em 00, então a gente já sabe que a gente fica só com os primeiros algarismos. Eliminou o 00, ficamos com os primeiros algarismos, a gente está falando do século 20, tá? Ah, professora, mas e se o ano não termina em 00, o que a gente faz? Se o ano não termina em 00, a gente elimina os últimos algarismos e soma mais um nos primeiros. Como assim? Fiz exemplos para vocês. Ano 103 não terminou em 00. A gente vai eliminar os últimos algarismos e somar mais um. Como assim? Assim. A gente elimina os últimos dois algarismos e soma mais um. 1 mais 1 igual a 2. Ou seja, a gente está falando do século 2. Mais um exemplo para ficar bem claro para vocês. Ano 1587. De que século que a gente está falando? A gente vai eliminar os últimos dois algarismos, permanecer com os primeiros e somar mais um. Como assim? Aqui, a gente elimina os últimos dois, soma mais um e a gente está falando do século 16. Beleza? Acho que é bem fácil, acho que esse último exemplo todo mundo vai acertar. Ano de 2019. Em que século que a gente está? A gente vai eliminar os últimos dois algarismos e somar mais um. 20 mais 1 igual a 21. A gente está no século 21. Quero que vocês façam com o ano de nascimento de vocês, com o ano de nascimento dos pais de vocês, com datas importantes. Calculem os séculos, somem para ver em que século, de que século que a gente está falando. Essa fórmula ela é bem legal, é legal que vocês prestem atenção, porque ela é importante para os estudos de história. Afinal, a gente fala muito de períodos de tempo, de séculos, de datas, né? Que é importante saber. Fiz outros exemplos aqui bem rapidinhos para vocês. 1700 terminou em 00, então a gente está falando do século 17. 1380, a gente já não tem mais o final 00, a gente acrescenta mais um e está falando do século 14. 1888,
Não terminou em 00, a gente elimina, soma mais 1, 18 mais 1, século XIX. E 1900 terminou em 00, então permanece como tá, é também o século XIX. Viram? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou colocar uma tabelinha agora no final do vídeo para vocês entenderem melhor ou gravarem, né? É bem fácil, bem simples, mas eu entendo que tem gente que fica perdida aí. Outra coisa que é legal estudar são os números romanos. Tem que saber para entender história, tem que saber os números romanos. Eu espero ter ajudado vocês. Bom carnaval para todo mundo. Um beijão!